Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos continuar meditando um pouquinho mais sobre Pedro? Bem, em João, no capítulo 21, Jesus e a pesca maravilhosa, do versículo 1 a seguir, está escrito: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, no caso João, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, e assim fazendo com o peixe. Esta era a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, pois Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Então, aí eu quero ler com vocês uma outra passagem que está registrado em Lucas, no capítulo 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre,
Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a romper-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse: Não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiam. Vocês vejam a delicadeza do Senhor, o amor do Senhor, né? Aí nós vemos que tudo começou na vida de Pedro, de Jesus e Pedro, essa caminhada, da mesma maneira que terminou. Sim, aqui nesta terra. Porque começou com uma pesca. Jesus estava no barco. Ele estava na terra, a multidão começou a oprimi-lo. Ele subiu no barco de Pedro. E depois que terminou de ensinar, disse: vai e jogue a rede e as águas. E o Senhor ensinou como jogar. E eles, então, Pedro disse assim: nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque o Senhor está dizendo, eu farei. E eles fizeram. E vocês viram o resultado. Foi uma pesca maravilhosa. As redes já estavam rompendo. Os dois barcos não conseguiam de tanto peixe que estavam quase afundando. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Agora Pedro, depois de ter negado ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus começou a cuidar de Pedro mesmo antes da crucificação, quando Pedro por 3 vezes nega a Jesus, e aí Jesus olha para Pedro, e Pedro se lembra e chora amargamente. E esse choro, como eu disse no outro vídeo, foi um choro de purificação. Foi um choro de arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Se Pedro pudesse, ele nunca teria negado ao Mestre. Mas imagine como Pedro estava se sentindo. Ele tinha falado para o Senhor que ia até a morte com ele e o negou por 3 vezes. Aí Jesus, depois de ressurreto, já tinha aparecido 2 vezes aos seus discípulos. Mas ele foi para uma conversa com Pedro. E da mesma maneira eles estavam pescando, tinham pescado a noite toda, não tinha pegado peixe algum. E o Senhor perguntou: tem alguma coisa para comer? E na hora eles não reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque é a primeira vez que eles veem uma pessoa ressurreta. Jesus voltou dos mortos. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E eles estavam ainda admirados e sem entender por completo, porque era demais para os pensamentos deles, apesar de estar nas Escrituras, mas que eles não tinham tanto entendimento sobre isso tão profundamente, como eu já disse no outro vídeo. Eles não esperavam que Jesus fosse morrer. O Messias era para restaurar a Israel como uma potência mundial, né? E aí não estavam esperando um Cristo que ia morrer, que ia cuidar da parte espiritual, que é a mais importante, nossa ligação eterna com Deus. Daí sobrevêm as bênçãos, daí vem a nossa vitória. Enquanto nós não temos essa restauração, nós vivemos neste mundo. O Senhor, sim, Ele manda chuva para os bons e os maus. Ele, sim, Ele trabalha para que as pessoas venham ao conhecimento. Sabe, não tem ninguém que passe
deste mundo para o outro, sem que Deus não tenha, de alguma maneira, se revelado a ele. Então a decisão é de cada um, por causa do livre-arbítrio que o Senhor nos deu, porque o Senhor é amor. E quem ama de verdade, ele não exige adoração, não exige que obediência sem ter liberdade de escolha. E o Senhor nos deu essa liberdade de escolha. Isso é amor, isso é zelo, isso é cuidado. E assim, veja, Pedro tinha que ser restaurado. E o Senhor prepara tudo, é maravilhoso que o Senhor preparou tudo igual. E eles pescam. E quando o Senhor fala, vocês têm alguma coisa aí? Não temos. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E aí João, lembrou-se que João também estava com Pedro naquele dia. Lembrou-se e falou, é Jesus. Pedro, então, notou que era Jesus. E ele veio arrastando a rede. E eles pegaram 153 peixes. Mas quando chegaram, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. O Senhor preparou alimento para eles. É assim, o Senhor cuida dos seus. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por nós e se importa com cada coisa da nossa vida. E nesse momento tão difícil para Pedro, veja só, o Senhor os alimentou, o Senhor os serviu. O Senhor deu pão, deu peixe para que eles comessem, até ficarem satisfeitos. É isso. Onde o Senhor está, a nossa alma está satisfeita, mas Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Toda a nossa vida importa para Deus. Nós somos feitos com amor. O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. E depois de ressurreto aqui, Ele foi lá cuidar de Pedro. E veja, o amor, Ele alimentou, deixou ele bem alimentado para poder ter entendimento, né, do que Jesus ia falar, sem ter fome. Então o Senhor cuida de tudo. E vem Jesus, eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Ele mostrou a Pedro que apesar de ressurreto, apesar de ser um ser glorioso, ele continuava o mesmo que partia o pão, o mesmo que abençoava o pão, que cuidava dos discípulos, que os alimentava, o mesmo que gostava de estar entre os seus discípulos. Ele não mudou, ele venceu a morte por amor, ele foi até o fim, a morte de cruz, venceu e veio para cuidar dos seus discípulos, para mostrar que ele é o mesmo. Ele só estava voltando para o Pai, mas que ele era o mesmo. Veja bem, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Por 3 vezes o Senhor faz essa pergunta. E por que por 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou Jesus. Então, cada vez que Pedro falava, tu sabes que eu te amo, estava quebrando aquela maldição que Pedro tinha sobre si de ter negado o mestre. Isso é maravilhoso. O Senhor fala para ele, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Primeira vez, Pedro negou que conhecia Jesus. Agora Jesus vai mais profundo, você me ama? E ele disse, sim, eu te amo. Cuida dos meus cordeiros. O Senhor Jesus estava falando para ele assim, você me ama?
A maldição foi quebrada da primeira vez que ele negou a Cristo. Então vai ser pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor as alimenta. O bom pastor livra-as do perigo. O bom pastor é aquele que passa a noite na porta do aprisco para que nenhum salteador, o animal, venha a fazer mal para as ovelhas, que a mantém calmas e tranquilas, com água fresquinha, água mansa, água tranquila. Então é isso. Depois Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. De novo, a segunda vez que Jesus pergunta, porque também foi perguntado pela segunda vez se Pedro conhecia Jesus e ele disse que não. Agora Jesus fala: tu me amas. É mais profundo só que conhecer alguém. Amar alguém é aquela pessoa que você ama, você dá a vida por ela se preciso for. Quando você ama alguém, a felicidade dela é a sua felicidade. A conquista delas é a sua conquista. A sua missão nessa vida é cuidar de quem você ama. Então Pedro, Jesus fala: pastorei as minhas ovelhas. Pedro, eu fui o bom pastor. Agora eu deixo essa missão para vocês. Para você, Pedro. Vai cuidar das minhas ovelhas. Vai cuidar delas. Vai atrás dessas ovelhas que estão desgarradas e cuida delas para mim. Assim como eu cuidei de vocês. E assim como eu cuido. Porque veja, ele ressuscitou, mas ele estava ali esperando os discípulos. Ele preparou pão, ele preparou peixe, ele os deu de comer. Então é isso. E depois vai de novo, mais uma vez, a mesma pergunta. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E aí o Senhor fala, disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. E aí o Senhor muda o assunto, porque toda a maldição foi quebrada. Por 3 vezes ele negou a Cristo que o conhecia, mas por 3 vezes ele disse: sim, eu te amo. E Jesus disse a ele: quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, dá vida. Então faça isso. Cuida dos meus. Se você me ama, você sabe que eu dei a vida por amor. Que cada ovelha conta, Pedro. Pode ter 99, faltou uma, vá atrás, cuida. Então o Senhor disse a Pedro: assim como eu te amei, e assim como eu vim atrás de você, para que você entenda que você é a minha ovelha, que eu cuidei, que eu cuido até hoje, e que eu dei a vida por você, ressuscitei e vim te alimentar, vim cuidar de você, estou aqui com você. Assim você tem que fazer para outros. Eu já te perdoei, Pedro. Então cuida do que é meu. Então, nós vemos aí o amor de Jesus, o cuidado do Senhor Jesus, de ir buscar Pedro de uma maneira maravilhosa, de o encontro deles ser o mesmo, da mesma maneira da caminhada com Jesus lá no início. E agora Jesus estava perto de ser assunto ao céu. Ele vai enviar o Consolador, ele mesmo disse, quando estava subindo, sendo assunto ao céu. Mas antes ele consertou o coração de Pedro. E não só consertou o coração de Pedro, quebrou as maldições, mas também deu autoridade a Pedro. Disse: Pedro, continua a boa obra. Agora é através de você, Pedro. E assim, o Senhor, ele não esquece de ninguém.
O Senhor está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas também está aqui conosco, porque Ele disse, estou convosco todos os dias. E o que Ele pede de nós? Que nós cuidemos do rebanho do Senhor. Cada um fazendo a sua parte, um cuidando do outro, um zelando pelo outro. Nós temos uma missão, cada um tem uma missão na terra. É de nós estarmos na presença do Senhor, o amando, e também estendendo este amor às outras pessoas e cuidando, apacentando. E assim nós vamos vivendo na nossa vida. O Senhor Jesus curou Pedro, quebrou as maldições. Olha como é importante nós falarmos. Por isso a nossa palavra tem que ser uma palavra que seja de edificação. Veja só quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas mais do que estes? Ou seja, você tem um amor dedicado? E ele disse, sim, Senhor, eu te amo. Pronto. E isso é lindo, o Senhor foi curando, foi quebrando todas aquelas maldições, porque as palavras que nós falamos, a palavra é algo muito importante. Por isso o apóstolo Paulo nos disse para que tudo que é puro, tudo que edifica, tudo que é de boa fama, tudo que acrescenta coisas boas na nossa vida, sim, isso pensais. Enche nossa mente disso, enche o nosso coração, para que nós falemos. Por isso que é importante conhecer a palavra. A palavra é espada. Então esteja sempre ligado com o Senhor, estudando a palavra de Deus, guardando no coração, para que você tenha palavras nas horas mais difíceis da sua vida. Agora nós temos o Espírito Santo, que Ele é que nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas também Ele nos ensina sobre a justiça, o juízo e o pecado. E a palavra do Senhor é inspirada pelo Espírito Santo. Se encha de Deus, ame ao Senhor, ame mais do que os outros. E como você vai saber? Não sabe. Então enche de amor pelo Senhor, de gratidão por tudo que Ele fez por você. E cada palavra que sair da sua boca, pense antes de falar. Peça ao Espírito Santo que te oriente. Se encha da presença de Deus. Ame ao Senhor. Se apegue a Ele. Fique perto de Jesus e permita que Jesus esteja com você. Nunca se afaste do Senhor. E se encha da palavra. Porque Pedro trouxe tanta maldição à vida dele. Veja, ele voltou à pescaria. Ele estava desesperançado, mas aí o Senhor curou Pedro. E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o que significou esta cura, o que significou a descida do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. Então é isso. Nos ensina muito a palavra do Senhor. Vamos pensar antes de falar. E vamos falar pela fé. O Senhor nos dá um conselho para que nós nos enchemos da presença dEle. O Senhor diz na sua palavra que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é uma verdade. Então você vem diante do Senhor, mas também o Senhor falou para nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Então não é fazer a nossa vontade, principalmente na área dos pensamentos, dos sentimentos. Nós temos que estar debaixo da unção do Espírito Santo, que agora a nós nos foi enviado. Desde lá, quando Jesus foi assunto ao céu, lá em Pentecoste, na descida do Espírito Santo, nós somos revestidos do poder do Senhor para vencermos o mal. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo entra em nosso coração. Então nós temos que estar cheios da presença de Deus. Por isso que é necessário vigiar, orar
e também ler a palavra do Senhor e usar a palavra do Senhor como espada. Jesus, ele usou a palavra dentro do contexto para se defender dos ataques de Satanás. E assim nós também. Veja Pedro. Pedro, ele teve que confessar, sim, eu te amo. Ele nem entendia o que Jesus estava fazendo, porque na última fala de Jesus ele ficou magoado. Mas o Senhor estava quebrando maldição aí. Legalidade, porque Pedro negou a Jesus, então deu legalidade ao diabo para, sim, destruir Pedro. Por isso que Jesus fala, o diabo pediu para se andar, mas eu roguei ao Pai para que você não esmorecesse da fé. Então o Senhor cuidou de Pedro e o Jesus veio para acabar de curar Pedro. Então essa confissão, eu te amo, eu te amo, eu te amo, foi para quebrar, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Então, quando nós falarmos, vamos falar com sabedoria, porque a palavra não sai vazia. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus é chamado de Logos. Tiago fala muito sobre o poder da língua. E que nós então tenhamos a nossos lábios, a nossa língua, a nossa mente, nosso coração cheios do Espírito Santo. E quando nós abrimos a nossa boca, seja de maneira sábia, não importa a circunstância. Não importa se você está alegre, se você está triste, não importa se você está calmo, se você está nervoso. O que importa é você não abrir legalidade ao diabo para se andar, para destruir a sua vida. Então, em tudo vigia. Vigia na sua língua. Vigia na sua mente e no seu coração. Jesus veio pessoalmente curar Pedro, restaurar Pedro. Se não fosse Jesus rogar para que a fé dele não esmorecesse, se não fosse aquele momento que Jesus olhou para Pedro e Pedro chorou amargamente, Pedro estaria perdido, porque abriu legalidade. E muitas vezes nós damos legalidade ao mal, e a palavra do Senhor nos fala sobre ele, que ele vem para matar, roubar e destruir. Então não dê legalidade ao diabo, não pense antes de falar, entregue os seus lábios ao Senhor, se revista com o Espírito Santo, ande apegado com Deus e vença o mal com o bem, sempre com o bem. Fale bem de você mesmo, decrete vitória na sua vida, mesmo aos seus inimigos, decrete palavras de vida e de paz. Vá na sua vida o que está acontecendo, em vez de você ficar com pensamentos de derrota, de destruição e acabar falando algo ruim, você diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é socorro bem presente na angústia. E clame por socorro ao Senhor. Tá difícil, não tá entendendo, tá nervoso, tá triste, tá desapontado com alguma coisa? Clame socorro ao Senhor. Use essa ferramenta poderosa que o Senhor deu, que é a sua língua, para edificar a sua vida. Use-a com sabedoria. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em você, para que cada vez que você abrir a boca, seja bênção para você, bênção para as pessoas. Tá bom? Lerita, vou orar por você. Senhor, meu Deus, que ensino maravilhoso, que louvamos ao teu nome, Jesus, que o Senhor restaurou a Pedro. Tem alguma área da nossa vida que precisa de restauração? Que o Senhor haja, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que tudo que nós abrimos de brechas, de ilegalidade ao diabo para vir, roubar, matar e nos destruir, nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus. E que o Senhor Jesus e que o Espírito Santo trabalhem na nossa vida, de tal maneira que o sangue de Jesus Cristo nos purifique
e que nós vivamos uma vida em que o Senhor seja glorificado, que nós vivamos com o Senhor, e que haja paz na nossa vida, que haja paz na nossa família, no nosso lar, nos nossos negócios, no nosso trabalho, que tudo vá bem. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Saúde, paz e vida a todos em nome de Jesus. Amém. Lehi Traut. Até uma próxima oportunidade.